Agora. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô conseguindo escutar. Tá ok. Tá ouvindo tá dando eco não, né? Tá ouvindo só uma vez, né? Não, tá normal. Então tá bom então. Tranquilo, graças a Deus. Então vamos lá. Só para você que não conseguiu entrar na aula passada, a gente falou sobre Mateus. Ele foi um dos apóstolos de Jesus. Ele estava em Cafarnaum quando foi chamado ao apostolado, ao discipulado de Cristo. Ele estava dentro do seu escritório fazendo a cobrança dos impostos, e Jesus entrou, chamou, e imediatamente ele se levantou, abandonou tudo que estava ali e foi seguir Jesus. Antes de que a trajetória começasse, ele convidou Jesus, os discípulos que já estavam acompanhando, para sua casa para uma festa, como se fosse uma festa de despedida daquele momento. E quando Jesus estava ali participando da festa, os fariseus questionaram Jesus, porque ele estava ali no meio dos escarnecedores, no meio dos pecadores. E Jesus declara, no livro de Lucas, eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores. Ele deixa bem claro ali aos fariseus a proposta dele. Mateus, ele foi um homem muito importante da igreja primitiva. Logo após a ascendência de Cristo, ele foi um apóstolo que iniciou as missões fora da Judéia, fora ali da região de Jerusalém. Ele viajou durante alguns espaços, tá? O Evangelho de Mateus, a gente considera ele, né, o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito, por isso ali na cronologia ele aparece daquela maneira como o primeiro, tá? Então ele é o primeiro evangelho a ser escrito. E também a gente considera também que o evangelho dele foi descrito para os judeus. O evangelho dele fala do reino. Então ele escreve para judeus. Numa dessas viagens missionárias que ele fez, infelizmente, na Etiópia, a tradição vai nos contar que ali ele foi morto. Ele foi morto de uma forma muito, muito brutal. Ele foi apedrejado, foi queimado e foi decapitado. E a tradição católica vai dizer que ele foi morto ali porque ele estava protegendo Santa Efigênia naquele momento. E isso é mais ou menos o que a gente esboçou na aula. A gente falou sobre tradição, falou sobre outras umas questões que a gente vai aprofundar hoje também. Hoje a gente vai tratar da genealogia, o capítulo 1, e depois de entrando na genealogia, nós vamos abordar um pouco de Lucas também, mas vamos iniciar na genealogia. Se você tiver computador, Rafael, aí com você, eu deixei disponibilizado. Gente, se eu ficar olhando para o lado assim ou para frente, é porque eu tô com a câmera do celular para gravar uma qualidade melhor. Estou com o computador na minha frente, estou com uma segunda tela. Meu computador são duas telas, estou com uma segunda tela aqui do lado. Então, só ficar por causa disso, tá ok? E se eu olhar para baixo, é porque eu estou lendo a Bíblia. O texto que a gente vai tratar hoje é Mateus 1. Então, quem tiver com a Bíblia aí, se você tiver, Rose, você está com o computador, se você tiver com o celular na mão, Rose, abre o Google Sala de Aula. A paz do Senhor, Rose, tudo bem? Paz do Senhor. Estava achando que eu não ia entrar na aula hoje? Tava. Lá no Google Sala de Aula. Clica lá, entra no Google, entra no... Ou se você tiver aplicativo, entra no aplicativo. Se não tiver, entra na plataforma do Google normal, no Google do navegador. Vai lá, vai ter a sua fotinha no canto. Olha, a sua fotinha tem uns pontinhos. Clica nele, procura Google Sala de Aula. Ou então entra pelo WhatsApp Web no link que eu enviei. Eu enviei no WhatsApp Web, no conselho, é o penúltimo mensagem minha antes do áudio que eu enviei agora. Tá? Classroom tá assim no link. Classroom, Google, ponto, é uma penca de letra. Entra lá, que é o esboço da aula de hoje, como se fosse a lição, como se fosse lição da revista. Eu preparei hoje à tarde e já coloquei lá para aqueles que tiverem poderem acompanhar, que eu vou estar lendo também aqui. São 3 paginazinhas aqui, eu vou estar lendo também enquanto a gente está dissertando aqui e debatendo esse assunto interessante. Tá ok? O texto de hoje é Mateus, o texto base é Mateus 1, verso 1 ao verso 17. Opa, livro bom. Amém? Tem mais gente para... Cadê o povo? Amém. Para entrar? Não quer abrir.
Gente, se por um acaso o Zoom cair, ele leva 40 minutos. A gente usa a conta gratuita, não tem dinheiro para ficar pagando o Zoom, que é caro pra caramba. Se ele cair em 40 minutos, ele costuma passar um pouco, mas ele vai cair em qualquer momento. Ele caindo, abre de novo, usa o mesmo ID lá e entra de novo, que eu vou reiniciar a aula, eu vou reiniciar a conferência logo a seguir. Ele caiu, eu vou entrar de novo, tá? Então, eu vou estar entrando, o ID vai continuar sempre o mesmo. Eu vou estar abrindo o mesmo ID toda hora. Ok? Que dá 40 minutos de 45 minutos em média, ele cai. Às vezes ele passa, às vezes ele chega a quase 1 hora, mas normalmente ele cai com 40 minutos. Acho que a minha garrafinha aqui eu tô sem o tripé, que a Lívia sumiu com o tripé dela. Eu tô usando a garrafinha d'água aqui para fazer tripé. Acho que ela não vai aguentar. Ó, não aguentou. Aí. Deixa eu ver o que eu consigo arrumar aqui, tá, gente? Só um instante. Isso aqui é o que dá a luz, ó. Meu Deus. Ó. Irmã Lúcia. Não estou conseguindo entrar. Só um instante, gente. Amados, se não conseguirem pelo link que está no WhatsApp, abre o Zoom no navegador do celular ou do computador e entra com o ID. Lá no post do link tem o ID também, tá ok? Entra com o ID. Pede para ingressar, clica no botão ingressar e entra com essa sequência de números que é o ID, tá ok? Tenta dessa maneira ver se vocês conseguem. Eu vou estar aqui aguardando. O Rafael, arroz caiu de novo, Rafael? O que tá vendo aí, Rose? Tá caindo toda hora? Caiu de novo aí ela aí, né? Tá me escutando, Rafael? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Que eu não sei mexer nesse trem ainda direito, não. Não, tô ouvindo sim. É só lá o botãozinho do lado lá do microfonezinho. Se aperta, ele fica vermelho, quer dizer que está fechado. Se você apertar, ele fica verde, quer dizer que está funcionando. Sim. Ah, sim. Quem entrou? Nicolas é a irmã Camila? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Camila. Não tá vendo minha imagem, não. Paz, irmã Camila. Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Ô, Rose, o que houve aí? Caiu o seu aí? Não sei. Abre a câmera aí, eu gosto de ver, Deixa a câmera aberta. Rafa, deixa a câmera aberta aí, Rafa. Tá no escuro, Rafa? Deixa eu ver aqui o irmão Rafa Sérgio aqui. Ah, é que eu tô na rede aqui, a Jardinha tá aqui perto de mim. Ah, tá. Tá me Glória a ouvindo, Deus. Rafael? Tô ouvindo. Ah, ouvindo, tá. sim. Tá. Opa, entrou mais um. O irmão Márcio entrou aqui também. Ô, glória. O Márcio acho que é o pastor. Deixa eu ver se é o pastor.
Márcio, vamos ver. Vai abrir aqui agora, hein? Deixa eu ver se é o Varão que vai entrar. Irmã Camila, tá ouvindo bem? Manda um joinha aí. Ô, glória. Ô, pastor, glória a Deus. Agora pode começar. O pastor entrou, pode começar a aula, então. Deixa eu pegar uma caneta ali, irmão. Ô, glória. Não vou conseguir ficar até o final, não, hein? Tô com 17% só de bateria. Puxa a extensão e liga ali o carregador, Varão. Pastor, a paz do Senhor. Rapaz, tudo bom? Estava aguardando o senhor. Agora podemos começar a aula. Eu tô com... O hoje irmão foi Sérgio e a irmã Lúcia estão falando no grupo que não estão conseguindo entrar. Estou aguardando só eles aqui, ver o que eles conseguiram aqui. Amados. Vamos lá, gente. Na aula passada, dei um resuminho rápido para o Rafael, vou passar de novo para a irmã Camila, que ela não participou na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre o apóstolo Mateus, correto? A gente conversou sobre quem foi ele, como começou tudo. Ele foi iniciado por Jesus, ele estava em Cafarnaum, no escritório de cobrança de impostos, onde Jesus adentrou o recinto e o convocou para o seguir. Imediatamente ele o fez. Logo a seguir, ele fez uma festa em sua residência, um banquete, para iniciar os trabalhos com Jesus. E durante essa festa, ele convidou seus amigos publicanos. E os fariseus ali apontaram Jesus, questionaram Jesus por que ele estava no meio dos escarnecedores. E Jesus, naquele momento, uma frase descrita no livro de Lucas, Jesus responde aos fariseus dizendo que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores. O apóstolo Mateus foi o primeiro a escrever um evangelho, por isso ele vem em primeiro lugar, tá? Ele escreveu para os judeus e a tradição nos diz que o escrito original do evangelho segundo Mateus foi na língua aramaico, que é a língua, o dialeto que se praticava naquele período, era o aramaico. Ele viajou, ele foi um apóstolo missionário, ele não esteve presente diretamente na igreja primitiva, ele fazia missões, e a tradição vai nos contar que numa missão que ele esteve na Etiópia, ele veio a ser assassinado. Ele foi condenado ao apedrejamento, após o apedrejamento ele foi queimado e foi decapitado. A tradição católica vai nos dizer que isso ocorreu com ele por conta dele estar defendendo ali a Santa Efigênia. Tá ok? Então, hoje, nós vamos iniciar o texto-chave, é Mateus 1, do verso 1 ao 17. Vou repetir a informação que eu já passei para o Rafa e para a Rose. Quem estiver com um computador próximo ou com mais um celular e quiser o link do esboço da aula, como se fosse a lição de revista de escola dominical, está disposto no Google Sala de Aula. Eu estou com ele aberto aqui do lado e eu vou estar lendo e me acompanhando por ele. E ali a gente vai indagar e conversar sobre esses assuntos. Eu queria ver o Teodoro aqui na aula hoje. O Teodoro também não apareceu. Nada do Teodoro apareceu hoje na aula. Então, os irmãos que estiverem com a Bíblia aí, por favor, Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Tá ok? Eu vou estar lendo para os irmãos. Eu vou ler no texto na Bíblia que eu tenho, que é uma Bíblia de estudo, chama Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. E o título que ela dá, depois a gente vai entender esse título, é A Linhagem Real de Cristo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zera, de Tamar. Marquem esse nome. Quem está com a Bíblia, marca Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Marca Raabe. E Boaz gerou Obed de Rute. Marca Rute também. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão,
daquela que foi mulher de Urias. Em alguns textos vai estar já Davi gerou Salomão de Betseba, aquela que foi mulher de Urias. Se no seu texto tiver escrito o nome Betseba, marca Betseba. Se tiver mulher de Urias, marca a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e os seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. E Azor Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Marquem Jacó. Esse último Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Todos acompanharam? Sim. Oh, glória. Tinha gente Amém. querendo entrar e não conseguiu. Vamos trabalhar isso aí com calma. Acho que eu vou ter que fazer, pastor, um videozinho ensinando como é que entra no Zoom. Porque eu estou preocupado que a irmã Lúcia e o irmão Sérgio queriam participar e não estão conseguindo. Vamos lá. Genealogia de Jesus. Aula 2 do ensino bíblico à distância. Eu estou lendo o texto que eu falei com os irmãos que está lá no Google Sala de Aula. Tá? Se não conseguir acompanhar agora, depois os irmãos olhem com calma. Podem armazenar e gravar no seu celular, quiser imprimir, fiquem à vontade. Mateus segue a genealogia de Abraão, pois ele escrevia aos judeus. E mostrar que a linhagem de Jesus, além do rei Davi, vinha diretamente ligada ao patriarca Abraão, era o melhor modo de demonstrar que Jesus verdadeiramente era o Messias. Amém? Nós temos duas genealogias descritas na Bíblia de Jesus, uma em Mateus e uma em Lucas. Daqui a pouco vamos abordar em Lucas. Mateus, ele inicia em Abraão. Ele não inicia a genealogia em Adão. Ele inicia já no patriarca. Por quê? Porque ele queria mostrar aos judeus a importância que Jesus tinha. Primeiro, ele vinha de uma linhagem direta do patriarca, aquele que foi dito que Deus, né, declarou que dele seria uma grande nação. Essa nação se chamava Israel. E ele queria demonstrar que ele era da linhagem direta de Davi. Só um instante, que já está dando aqui o primeiro 40 minutos, tá? Se cair aí o sinal, os irmãos manda a mensagem aqui que eu já vou abrir, manda a mensagem no grupo do conselho que eu já vou abrir a segunda sala. Então, ele queria demonstrar isso, a linhagem de Davi, que era importante, porque era o rei lembrado, foi o rei que conquistou terras, foi o rei que acumulou riquezas, entendeu? E seu filho Salomão foi o rei que construiu o templo. Então, para o povo judeu, eles eram dois reis de grande importância. Logo, Mateus utiliza a linhagem de Jesus vinda desses dois reis para poder demonstrar para os judeus que ele sim era o Messias. Agora vamos lá, porque algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa situação? Eu tenho, irmão. Pode falar, irmã Camila. Aqui, quando fala que Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, mas antes desses dois filhos teve aqueles outros três, né? Que dois morreram e ficou só um. Então, a Tamar, a gente faz parte da lição. Tamar, que descreve aqui, ela era nora de Judá. Sim. Né? É mais ou menos isso aí que a irmã falou. Judá teve um filho que casou, morreu, aí casou o segundo, morreu, e o caçula ainda era criança.
Então, lá em Gênesis 38, aqueles que tiverem disponibilidade ou marcar ou quiser ler, vai contar para a gente que Tamar, que Judá virou para ele e falou: recolhe a casa do seu pai e aguarda, porque quando meu filho, quando o último meu caçula tiver na idade, você retorna para que ele possa seguir a lei do levirato. O que é a lei do levirato? É uma lei que está descrita em Deuteronômio 25. Ela também aparece em Números, que é quando se o irmão falecer, o parente homem tiver casado e ele falecer sem deixar descendência, o parente mais próximo dele, o irmão, o primo, o tio, quem for o parente mais próximo do sexo masculino, deve se casar com a viúva, e o primeiro filho a ser gerado desse casamento levará o nome do falecido e não do pai biológico, para que a linhagem dele não se perca, para que o clã se permaneça. Então, isso aconteceria com Tamar. Porém, deixa eu ver se... Vamos aqui rapidinho aqui em Gênesis 38. O que acontece com Tamar? Qual é a história? É uma história muito interessante. É uma história muito interessante. Né? Tamar estava lá recolhida, né? Judá estava com muito medo, porque os filhos já haviam morrido, e ele ficou com medo de um filho mais novo também viesse a falecer por conta do casamento com Tamar. Foi uma superstição de Judá. Então, ela está recolhida. No verso 13 de Gênesis 38. Esse fato foi comunicado a Tamar: e eis que teu sogro sobe a Timar para acompanhar a tosquia das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da estrada de Enaim, que fica no caminho de Tiná. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ele ainda não lhe tinha sido oferecido em casamento. Então, ela ficou com receio. Ela falou: não vou ter mais marido. Então, ela vai para o meio do caminho para abordar Judá. E assim que avistou Judá, pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava da sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem e deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia, até que o mandes. Então acontece ali, eles coabitam naquele momento ali. Né? E aí lá na frente acontece que Judá recebe a notícia de que Tamar estava grávida. E ele manda retirar Tamar do meio deles. Porque então ela estava guardada ali. Ele fala: não quero mais saber dessa mulher. Como essa mulher pôde fazer isso? Até que em determinado momento, verso 24 vai dizer assim: passados uns 3 meses, foram levar notícia a Judá. Eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. E então Judá ordenou: tirai-a para fora da casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Então Judá reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa a meu filho Selá, e nunca mais teve relação sexual com ela. E então ela vai gerar um casal de gêmeos, Pérez e Zerá, que podemos dizer assim que foi uma justa causa de Deus, tipo como se Deus estivesse reavendo a Judá os filhos que ele havia perdido. Ele tem 2 filhos com Tamar. Então vamos lá. Genealogia de Jesus, Mateus. Eu pedi para os irmãos marcarem aqui. São 4 mulheres que são de suma importância e aparecem no texto. O que há de detalhe nisso? Não é comum para o povo judeu, por ser um povo patriarcal,
por ser um povo que valoriza a descendência masculina, eles não tinham por hábito, e isso é interessante, porque Mateus escreve aos judeus, colocar nome de mulheres em suas genealogias, e nem fazer genealogias baseadas em mulheres. Vocês vão entender isso mais na frente, na aula. Então, Tamar é a primeira mulher. Tirei a dúvida mais ou menos, irmã? Sim. Amém. Então, já entramos, a irmã já pegou a dúvida aqui logo no começo da sequência da lição. Depois de Tamar, eu pedi para os irmãos marcarem Raabe. Olha que interessante. Tamar, nora de Judá, que se prostituiu com ele, e assim teve 2 filhos, um casal de gêmeos. Mais uma vez aparece Raabe. Raabe também. Raabe está lá em Josué 6. Ela é a prostituta que guarda os espiãos de Josué, para que houvesse invasão em Jericó. E quando tudo é destruído em Jericó, Josué manda que recolhessem, antes de destruir Jericó, ele manda que recolhessem Raabe e sua família no seio da tribo de Israel. E ela vem se casar com Salmão, que gerou Boaz. E logo em sequência, a gente vem Ruth, mulher valorosa, aquela que não abandonou a sogra, que era viúva. Mais uma vez, uma mulher que não é judia. 2 mulheres que não são da linhagem judaica aparecem aqui na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus. E olha que interessante, mais uma vez, segue o texto, logo no verso 6, aparece Betseba, a adúltera. Aparece relatada no texto por Mateus. São 4 mulheres que são de suma importância na história judaica. Elas foram mulheres, que Betseba é adúltera, sim, mas ela é a mãe de Salomão. Ela é a mãe de um dos principais reis da nação. Em 1 Crônicas 3, verso 4, vai ser relatado para a gente quem foram os filhos, né? Foram estes, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, aonde eles reinou durante 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, cidade onde Davi reinou 33 anos, nasceram os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. 1 Crônicas, capítulo 3, verso 4 e 5. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, ou Batseba, filha de Amiel. Então, Davi teve 4 filhos com Batseba, após ele ter mandado Urias para a morte na guerra. Ele teve Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Grava esse Natã. Quem puder marcar, quem tiver com a Bíblia aberta, quem abriu aí 1 Crônicas 3, marca Natã. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, pastor? Quer dar algum adendo aí? Comentar algo sobre o texto da genealogia em Mateus? Então, cada um tem a sua particularidade. Eu já não gosto muito de falar de genealogia, né? Até porque a genealogia, né, dá ênfase a nascimento, né? A origem, a sua origem. Você falou aí de 3 gerações de 14 gerações, ou 3 de 14. Então, comprovando o fato histórico da existência de Jesus, né? Só que você deixou realmente uma coisa no ar aí, pode ter surgido uma dúvida para alguns, tá? Que na Bíblia existe 2 genealogias, né? Sim, Mateus, a gente vai entrar na segunda já. Mateus e Lucas. Aí, às vezes, a pessoa não entende por que Mateus fala de uma genealogia e Lucas fala dessa genealogia, mas com alguns nomes diferentes. Você vai olhar que tem alguns nomes diferentes, né? E você está citando nomes aí, realmente é importante anotar, acompanhar esses nomes, principalmente dessas mulheres que não faziam parte de jeito nenhum da promessa
da promessa de Deus. Assim, na visão humana, né? Claro, como o caso da Ruth e a Raabe. Elas foram acolhidas para o plano de Deus, né? Dentro do plano de Deus, elas foram recebidas, acolhidas no plano de Deus para que nascesse nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não estavam no plano, nenhum homem não planejou isso. E nós vemos assim, se você olhar dentro do sentido espiritual, tem muitas coisas que a gente não entende. A gente faz certos planos, conta com algumas pessoas, com a nossa família, aquela coisa toda, de repente Deus faz com que entre alguém no seio da nossa família, alguém que faz parte do plano de Deus, e a gente fica achando que eles não têm a promessa, não têm a bênção, né? Eu coloco aqui, faço uma alusão aqui da minha pequena, que é a Manuela, né? Ela não nasceu de mim, nem da Margarete, mas está fazendo parte da família, sabe lá se foi plano de Deus realmente, né, de ter colocado essa menina na minha vida, no meu lar, na minha família. E qual é o plano de Deus no futuro com ela, e a gente não tem essa noção, né? Às vezes a gente planeja que eu planejo que o meu filho seja talvez um pastor, um apóstolo, a minha filha uma missionária, mas às vezes não é o plano de Deus que seja o Adriel ou a Raquel, que seja a Manuela, né? Verdade. Então é isso que aconteceu com Raabe e com a Ruth. Isso foi o que aconteceu com Raabe e com a Ruth. Eles entenderam que o Deus de Israel era um Deus misericordioso, bondoso, e eles entenderam, tiveram temor com esse Deus, se comprometeram a servir a esse Deus. E Deus abriu uma brecha, né, no plano dele, e acolheu essas duas mulheres, né, para que fizesse o plano de salvação. Elas fizessem parte do plano de salvação da humanidade. Olha só a importância dessas duas mulheres, né? A importância que Deus fez. Eu fico maravilhado quando eu começo a analisar essas coisas, Rafael. Foi muito importante. A genealogia, nesse aspecto, é muito importante entender e compreender e tentar conhecer essas pessoas que fazem parte da genealogia. Muitas vezes a gente deixa de lado isso. Quem é esse fulano? Quem é esse ciclano? Quem é Tamar? Quem é isso? Aí você vai lá e pesquisa e você vai olhar o que eles representaram, por que fizeram parte do plano de salvação, né? Qual é a simbologia de tudo isso, os planos estratégicos de Deus. Para que o plano estratégico de Deus não fosse falível, ou se não houvesse falha, Deus teve que traçar metas fora do plano do homem, fora da realidade humana. Ele foi lá onde ninguém imaginava acontecer. Ele foi lá, tirou a Raabe, que era uma prostituta, colocou na vida ali, né? E assim também, se você olhar no Antigo Testamento, né, Oséias, profetas que tiveram casamentos conturbados, tiveram que abraçar uma adúltera, aceitar alguém na vida deles, porque Deus tinha um plano estratégico na vida dessas pessoas. Não quero acrescentar muito, senão daqui a pouco o senhor não consegue dar aula aí, né? Não, amém, pastor, amém. E vem a importância, né? A Ruth, principalmente, foi tão importante para o povo que, quando foi se montar o cânon judeu, o texto de Ruth entra na história. No cânon judeu, Ruth também, na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia hebraica não é só a Torá. Muitos acham que a Bíblia hebraica é só a Torá, é só os 5 livros de Moisés. Não, eles têm uma Bíblia também, eles têm uns textos que juntam os pequenos e grandes profetas. E Ruth está inclusa nesses textos. O livro de Ruth está lá, eles consideram, sim, inspiração de Deus, os fatos ocorridos com Ruth. O pastor já deu a deixa para mim aqui, tá? A gente vai entrar, quem está acompanhando aí no Google Sala de Aula já viu aqui, já no texto, tá? A gente vai comentar agora a parte cabeluda. A gente vai falar sobre a genealogia de Jesus em Lucas.
Vocês vão entender o que o pastor comentou agora sobre por que é complicado muitas vezes tratar de genealogia. Genealogia de Jesus em Lucas. Aí você vai falar, mas irmão, a aula não é Mateus? Mas quando a gente vai tratar de genealogia, a gente precisa entrar nesse fato, porque ele é de suma importância para o entendimento do texto de genealogia. Oi, Manuela. Lucas capítulo 3, versos 23 a 38. Quem tiver com a Bíblia, abra Lucas capítulo 3, versos 23 a 38. Amém? Quem já encontrou diz amém, quem não encontrou diz EBD. Amém. Oh, glória! Lucas 3, 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério e ele era, como se dizia, marca aí como se dizia. Quem está com a canetinha e um lápis, marca aí. Filho de José, filho de Eli. Dá uma pausa rápida aqui. Lá no texto de Mateus diz assim, filho de José, filho de Jacó. Aí aqui entra filho de José, filho de Eli. Já é a primeira diferença. Aí você vai falar, mas irmão, o que aconteceu com a Bíblia? A Bíblia está errada? A Bíblia está equivocada? Não, calma. A gente vai entrar nesse detalhe aí. Seguindo o verso 24. Filho de Matade, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José. Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matade, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Pausa de novo. Lembra que eu pedi para marcar lá no texto de Crônicas o nome de Natã, filho de Davi. Ele aparece aqui na genealogia de Lucas. E aí vem Davi, filho de Jessé, aí é mais ou menos igual está lá em Mateus. Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de aqui já começa a aparecer os nomes diferentes de novo. Filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom. Aí volta Pérez, Zerá, filho de Tamar, filho de Pérez, filho de Judá. Repara que no texto de Lucas ele não apresenta nenhuma mulher da história de Jesus. Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Pedir para ou abaixar o volume ou desligar o microfone um instantinho, porque eu estou ouvindo o eco da minha voz. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. A gente lembra que eu comentei com os irmãos, Mateus começa em Abraão. Vamos continuar daqui então. Abraão, verso 34. Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, marca Enoque aí, vocês vão entender porque eu estou pedindo para marcar Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha que interessante. Lucas nos leva até Deus. Ele não para em Abraão, como Mateus fez. Parei aqui no patriarca. Então, Jesus aqui, dessa árvore de Jesus, tem o patriarca Abraão. Não. Lucas leva até Deus. Vamos lá. Lucas. Já vou dar aqui uma referência. Camila, feche o seu microfone, por favor, um instantinho. A referência aqui, Lucas escreve para os gentios.
Obrigado, irmã, era o seu mesmo. Para os gentios. Então, principalmente para os gregos. Gente, tá aparecendo a mensagem aqui, acho que vai cair a aula aqui, tá? Se cair, espera um instantinho que eu vou voltar. Tá bom? Então, Lucas escreve para os gentios, principalmente os gregos. E os gregos, na sua mitologia, diz que eles tinham Zeus, né? E Zeus teve vários filhos na Terra que foram de grande importância, tiveram grande relevância para o povo grego. É um dos motivos de Lucas apresentar ali Jesus como filho do Deus Altíssimo, Deus soberano. Quando ele traz Adão, por que ele trouxe até Adão? A história de Adão, como o homem que foi moldado no barro, não é uma história exclusivamente judia, hebraica. Essa história também aparece em povos que estavam próximos aos judeus. Adão ali tem outro nome. Eles tratam do Deus também, todo soberano, todo poderoso, o maior Deus que criou o homem, mas Adão aparece com outro nome porque são línguas distintas. Então, os gregos, por serem um povo de muito estudo, eles conheciam essa história. Então, ele traz até ali. Por que eu pedi para marcar o nome de Enoque? Enoque que aparece aqui no texto como filho de Jared, pai de Matusalém, é o Enoque de Gênesis, que é o homem que andava com Deus. O coração dele era tão voltado ao Senhor que o Senhor não permitiu que ele passasse pelo sofrimento da morte. Ele foi recolhido por Deus. Olha que importância. Olha a coisa. E por que esses nomes aparecem? Porque essas histórias, assim como hoje, são passadas de geração em geração, nessa época essas histórias também eram contadas fora do âmbito hebraico, fora do povo judeu. Então todos conheciam essas histórias. Então era importante ele mostrar da onde Jesus vinha. Agora vamos chegar na... Sim, pode falar, irmã. Esse nome Matatias é aquele que é citado nos livros apócrifos? Lá do período Medo-Persa? É esse? Não, né? Não. Uhum. Não é, não. Tá. Até tem uma Bíblia aqui que tem. Eu uso ela para estudar, a Bíblia de Jerusalém. Tem lá. Você vai ouvir falar de alguma coisa lá em Macabeus. Macabeus, para mim, é um livro de grande importância. Eu falo para os irmãos que se eu tivesse escolhido, se eu tivesse a oportunidade de ter escolhido os livros que entrariam, se eu estivesse lá no concílio, há muitos anos atrás, eu tinha botado Macabeus também nos textos bíblicos, porque ele é muito importante. Mas ele é mais histórico. Ele não tem, ele não entrou porque não se considerou uma inspiração divina para que ele entrasse nos textos bíblicos, mas ele é um livro bem histórico. Mas não é o caso desse Matatias. Voltando lá, por que essa questão, essa confusão? Os irmãos podem prestar atenção que quando se começa a falar lá em Eli, onde eu pedi para marcar, lá no verso 23, José, filho de Eli. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa revistinha que eu estou fazendo aqui devagarinho. Pastor, depois tem que lançar a revista da igreja lá que eu estou fazendo aqui. Ó. Manda lá para o reverendo lá do CPMW lá para ele publicar uma revistinha da Central Itatiaia. A partir daqui vamos abordar um tema interessante que acredito eu, como professor neste momento, ajudará você a entender e a refutar argumentos que eles poderão ser indagados em conversas sobre a Bíblia. Vamos sair um pouco do tema direto da lição, mas continuaremos falando sobre a genealogia de Jesus. Leiamos Lucas 3, 23, 38 e acabamos de fazer essa leitura. Diferente de Mateus, Lucas escreve o seu texto aos gentios. Logo, sua descrição da genealogia vai até Adão, o primeiro homem, para assim desmontar tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Demonstrar tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Ao analisarmos as genealogias, podemos observar logo no início a diferença no nome de quem seria o avô paterno de Jesus. Em Mateus ele se chama Jacó e em Lucas ele se chama Eli. Agora vamos tentar desvendar um porquê disso. Eu não irei defender especificamente uma ideia, vou apresentar os 3 pontos mais
defendidos e aceitos nos dias atuais. Mostrarei qual visão eu sigo, qual a boa e qual a nossa, aqui está boa, depois eu vou corrigir, a nossa denominação considera a mais próxima da realidade. E dessa maneira poderíamos retirar dúvidas e debater sobre o assunto. Então vamos lá. Hoje nós temos 3 linhas de pensamentos que são aceitas pela igreja para explicar o porquê das diferenças entre o texto de Mateus e de Lucas. Nós vamos observar, como já dito, que as diferenças começam nos nomes de seu avô. Depois, seguindo os textos, veremos que de Davi a Jesus, as apresentações dos nomes são completamente diferentes. E isso se dá porque Mateus segue a linhagem de Salomão, enquanto Lucas segue a linhagem de Natã, ambos filhos do rei Davi, como lemos em 1 Crônicas 3, 4 a 9, já lemos lá. Então vamos analisar agora as 3 respostas dos historiadores cristãos. Por que isso acontece, então? Por que acontece essa diferença de nomes, causa uma confusão? Muitos ateus usam isso para refutar, principalmente o Novo Testamento. E você pode ser indagado a qualquer momento numa conversa sobre Bíblia. Ah, mas por que num texto de Mateus fala assim e Lucas fala os nomes completamente estranhos, completamente diferentes? A primeira teoria que a gente tem, tá? A mais antiga também, não é a mais antiga, mas é uma primeira teoria, é que Mateus traz a genealogia de José e Lucas traria a genealogia de Maria. Aí vocês vão perguntar, mas o irmão falou que não é comum fazer genealogia de mulher. Era uma sociedade patriarcal. Realmente, é patriarcal. Pode falar, pastor. Eu entendo que José, né, tentou enfatizar, aliás, além de Mateus, tentou enfatizar a genealogia paterna da parte de José, né? Jesus nascendo da parte paterna, da genealogia de José, né? Aí vem alguns nomes que talvez se cruzam também com a genealogia materna nascida de Maria, né? Alguns teólogos têm defendido isso, né? A genealogia de Maria cruzando com a genealogia de José. É por isso que alguns nomes aparecem na mesma genealogia de Jesus, na mesma genealogia de José, ali em Mateus, e na mesma genealogia de Lucas, ali referendo a parte materna, que é de Maria. Então, alguns nomes aparecem, outros não aparecem, porque os nomes que não aparecem em Mateus são da genealogia materna. E os que aparecem em Lucas são da genealogia materna, que aparecem em Mateus, a genealogia paterna de Jesus. Aí alguns teólogos têm definido essa questão que você está falando aí, né? Sim, por isso sim. Existem nomes que aparecem lá em Mateus e em Lucas, porque houve um cruzamento, né, lá no Antigo Testamento, que completaram a genealogia. Então, os irmãos veem aí a importância de genealogias. Tem inúmeros lá, você vai ver N genealogias seguidas. Então, isso como o pastor falou, alguns historiadores cristãos, alguns teólogos defendem essa teoria. Mateus traz a genealogia de José, o pai adotivo ali, o que criou Jesus Cristo. E Lucas vai trazer a genealogia de Maria. O primeiro a falar sobre isso foi João Ânimo de Viterbo. Ele era um historiador escolástico do século XV. Ele era ali do monastério. Estudava profundamente as escrituras. E ele defendia, e aqueles que seguem a linha de João Ânimo, defendem basicamente utilizando o texto de Jeremias 22. Aí o que vai dizer Jeremias 22? Jeremias 22 é quando o profeta ele exorta de que a descendência de Salomão não herdaria o trono de Judá. Então ali ele exorta, depois os irmãos marcam Jeremias 22 aí e vai lá ler. Você vai ver que o profeta vai exortar dizendo, se eu achar rápido aqui, eu leio pelo menos o finalzinho do texto para os irmãos. Jeremias 22. Ele vai dizer
Ele vai dizer assim no final do texto: assim assevera Yahweh, Deus. Desculpa que a tradução está dizendo assim: registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém da sua descendência prosperará o suficiente para assentar-se sobre o trono de Davi. Tampouco governará outra vez em Judá. Ele está falando, o texto fala sobre, o texto todo de Jeremias 22, fala: Deus julga e castiga os reis maus. A destruição do rei Salum, a destruição do rei Jeoaquim e a destruição do rei Joaquim. Então, são exortações de Deus para reis que não seguiram as tradições judaicas de honrar um único Senhor. Então, ele se baseia nesse Jeremias para dizer o quê? Então, Lucas apresenta a genealogia de Natã. Já que esses reis eram filhos de Salomão, ele se baseia na genealogia de Natã, o segundo filho de Davi com Betseba. E ele traz esses nomes diferenciados, tá? Essa análise é alegando que Lucas constrói a genealogia de Jesus através da árvore de Maria, pois no texto citado o profeta condena a herança real de Salomão. É o que está descrito aqui na lição. Então ele condena e traz essa linha. Como o pastor disse, os teólogos tradicionais metodistas, tanto wesleyanos quanto metodistas em geral, eles costumam seguir essa linha teórica de que a diferença entre os textos de Mateus e Lucas está no fato de que Mateus traz a genealogia de Maria, de José, e Lucas a genealogia de Maria. Alguma dúvida, algum questionamento? A Rosemary entendeu aí, Rosemary? Tá muda aí, Rosemary. Mateus ali enfatiza a genealogia paterna de José e Maria. Eu não entendi. Muito importante isso. Alguns nomes cruzam e outros não aparecem. Amém. Vamos lá. A segunda teoria, eu vou dizer para os irmãos que particularmente eu sou mais voltado para essa teoria, é a teoria da genealogia real e genealogia natural. Ela é uma teoria mais recente, ela não é tão antiga assim, é uma teoria mais recente, já aparece mais ali nos teólogos estudiosos já no início do século XX e vem se trabalhando essa ideia. Inclusive, por isso que eu falei para os irmãos, aqui no meu texto, não sei se nos irmãos também aparece, no meu texto de Mateus, a minha Bíblia ainda tem aqueles tipo subtítulos, né, nos textos bíblicos. E o subtítulo do primeiro capítulo de Mateus é a linhagem real de Cristo. É o que aparece aqui no meu texto em Mateus. Lendo aqui o que eu escrevi, nesta hipótese os estudiosos definem que a diferença está na árvore genealógica real, proveniente de Salomão, e a natural, que provém de Natã, ambos filhos do rei Davi, como escrito em Crônicas 14:4. Essa análise é sustentada no meio acadêmico hoje como sendo a mais provável de ser a intenção dos evangelistas quando escrevem seus textos. Eu também concordo. Então, como... Sim. Eu também concordo com essa teoria, é que Lucas, né, se você for olhar direitinho, Lucas é um evangelista que conta praticamente a relação fraterna, natural de Jesus, Maria, José, sua família toda ali. Ele conta a natureza humana de Jesus, né? Lucas começa a falar mais da natureza humana de Jesus ali, porque na ideia de Lucas é mostrar para os gregos, né, que era seu principal alvo público, eram os gregos, mostrar para eles que Jesus, dentro da sua natureza humana, estava incorporado também à divindade, porque os gregos, sabe, que acreditavam nos deuses humanos, ou seja, aqueles homens que chamavam de deuses. Então Lucas colocou esse lado humano de Jesus, a natureza humana de Jesus, enfatizada, de modo que estivesse incorporado também o poder da divindade, para que os gregos entendessem que Deus também, Jesus, né, era homem
e era Deus ao mesmo tempo. Mostrando assim, e Mateus, né, já mostrou, levando para o lado o público dele, que eram os judeus, né, mostrando ali a natureza real, a realeza, né, o plano salvador de Jesus como rei, como Deus, como Senhor. Né? Não precisava enfatizar a natureza humana de Jesus ali para os judeus, não precisava. Então ele começou a enfatizar o poder real de Deus, na linhagem de Davi, né, como rei, como Senhor, né, como o rei de Israel. Já no Lucas já mostrou uma natureza totalmente diferente, né? Eu entendo, eu pego essas duas teorias, eu abraço essas duas teorias aí. Sim. E aí os irmãos vão perguntar assim, tá, Varão, então se Lucas traz a genealogia natural e Mateus a genealogia real, mostrando a descendência dos reis, Mateus, e Lucas a descendência do homem. Aí você fala para mim, tá, então, de qualquer maneira, eles estão entrando em contradição, eles estão entrando em conflito. Porque se não é de Maria, então quem está errado na história? Não. Aí a gente vai entrar na terceira hipótese. Porque ela entra como uma hipótese, mas ela também é a linha de vazamento da genealogia real natural. Vocês lembram que a gente leu agora sobre Tamar, correto? O que Tamar fez? Ela casou com o filho de Judá, ele faleceu. Ela casa com o segundo filho, ele faleceu. Então, lhe é prometido o terceiro filho, porém, isso não ocorre e ela acaba tendo filhos com Judá. Isso segue o que eu falei lá no começo, a lei do levirato. Deuteronômio 25, vamos lá para a gente entender o que essa lei diz. Deuteronômio 25, do 5 ao 6. Tá? A lei do levirato. Quem tiver com a palavra aí, pode adentrar aí, ó, Deuteronômio 25, do 5 ao 6. Lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. E o primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se recusar a desposar a cunhada, esta irá aos anciãos do lugar que ficam à porta da cidade e declarará: meu cunhado, e cumpre toda uma questão da lei judaica. Tá? Então, a lei do levirato é isso. Se um morre, o outro tem que arcar com a consequência da cunhada e tem que tomar para si a mulher. É assim que funciona. E essa era uma lei que foi praticada durante muito tempo, inclusive no tempo de Jesus Cristo. Mas não era inclusive só, no período. não era só assumir a viúva, não. Não era só. Não, ele tinha que desposar, ele tinha que fazer filho da mulher. Isso, não era somente assumir a viúva e fazer filho da mulher, mas o nome do irmão morto é que prevaleceria na linhagem, não dele. A lei do levirato é um pouco. Sim. Lei do levirato. Então, vamos lá, referente à viuvez. O homem mais próximo deve tomar para si a viúva e fazê-la sua esposa. E a primogenitura levará a descendência do falecido para a posteridade. Deste modo, eles tentam explicar a diferença dos nomes. O nome do falecido que permanece. Sim, pastor? O nome do falecido que permanece. Não é o nome daquele que assume. É o nome do falecido. Não. O primogênito do casamento vai levar o nome do primeiro marido da esposa. Entendeu? Então, eles alegam o quê? Que possivelmente Jacó, que é o nome que aparece em Mateus, e Eli, que é o nome que aparece em Lucas, eram parentes próximos, possíveis irmãos. E o que pode ter acontecido ali? Né? Os pais de José, pai de Jesus, podem ter acontecido a prática do levirato. Um dos dois faleceu e o outro teve que assumir a responsabilidade.
Então, por isso, Jesus tem a descendência de ambos os lados, tanto de Salomão quanto de Natã. A tradição teológica dos historiadores define que eles eram parentes, não irmãos, porque se fossem irmãos, viriam só de uma árvore, ou de Natã ou de Salomão. Então, eles eram parentes próximos. E provavelmente um ancião ali teve que resolver essa questão, dando ela a despojo ao parente mais próximo, que vinha da descendência do segundo filho, de Davi. Então, por isso essa diferença. Então, essa terceira hipótese alimenta a segunda. Entendeu? Provavelmente foi a prática do levirato que era comum naquele tempo. Era um hábito entre os homens e as famílias ali, que aconteceu dessa maneira. Entendeu? Por isso que aparecem dois nomes de avós diferentes, avós homens, Eli e Jacó, nos textos de Mateus e Lucas. Até aqui, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer levantar alguma ideia sobre o assunto? Rafael. Sim. A gente vê que é tão importante, né? Eles levavam isso é tão sério, né? Que você vê que lá em Neemias, né? Eles fez os homens largar as mulheres, né? Para poder não fugir, né? Da raiz ali, né? E as mulheres tiveram que voltar e ir embora, né? Foi Neemias, as mulheres, né? Acho que não eram judias. Não eram judias. Quando ele retorna para Jerusalém, que ele vê a bagunça, Uhum. ele manda fazer todos os que tinham que casar dentro da tribo. Não podiam casar fora da tribo. Você vê a importância, né, da linhagem, né? Sim. O judeu ortodoxo, aquele aquele que usa o chapéuzinho, não, que usa o kippá, o que usa o chapéuzinho, aquele cachinho enrolado, até hoje ele pratica isso aí. Ele pratica essa questão, entendeu? É desse modo que funciona. Ele tem que casar dentro da tribo dele. Ele não pode sair daquela linhagem ali para perpetuar a descendência familiar deles, entendeu? Rafael, talvez não seja o assunto ainda do momento, né? Mas seja essa divergência ou desentendimento que houve entre os samaritanos e os judeus, né? Os samaritanos não cumpriu à risca a pureza do relacionamento, do casamento entre eles. Eles casaram com outros, tiveram casamento mistos. Os samaritanos tiveram casamento misto, aí, ou seja, misturou a raça, né, os judeus ali, e tanto que os judeus começaram a não ter muito contato com eles, houve uma certa divergência sobre isso aí, porque os samaritanos, né, tiveram envolvimento com as mulheres gentias, né, as sírias, que passaram a morar na região de Israel ali, que é Samaria, e eles começaram a ter esses relacionamentos. Então, e talvez seja isso também um dos motivos da desavença dos judeus com os samaritanos. Sim. Podemos entrar, se os irmãos desejarem. Que a gente pode estar... É o tema também que uma das nossos estudos mais para frente, que nós vamos estar falando sobre isso aí. Porque se os irmãos desejarem, a gente pode levantar, sim, essa... Começou a falar sobre o levirato, então, manter a pureza, né, a árvore genealógica do povo judeu, né? Manter a raiz, né? E eles eram muito ortodoxos mesmo, eles eram muito cautelosos disso aí, tanto que nosso Deus, desde o início, orientava o povo a não se envolver com gente que não fosse do povo dele, né? Entre Israel e né, de Israel. Verdade. Mas alguém gostaria de trazer alguma palavra? O Mendes sumiu, o que houve com ele? O Mendes estava com o celular carregando, acho que ele foi botar para carregar. Tô aqui só escutando.
Muita coisa que tá na atenção. Vai estar na benção. Tá dando para entender um pouco. Então, alguma dúvida? Você tem alguma questão que você gostaria de perguntar? A gente possa aí auxiliar no entendimento sobre a lição? Por enquanto, não. Por enquanto, tá na benção. Então, ok. Amados, então, para concluir, eu digo assim, para não deixarmos dúvidas, a nossa denominação defende a primeira hipótese, que é de que Mateus faz genealogia de José e Lucas a de Maria. Esta é uma visão teológica defendida no meio pentecostal ao qual pertencemos. Espero, com a lição ministrada hoje, ter ajudado os irmãos e irmãs a entenderem um pouco mais sobre esse tema que muitas vezes é negligenciado pelos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, está lá disponível, tá? No Google Sala de Aula, o texto que eu descrevi. Aquele que quiser, sim, que leu de novo, entrou de novo aí em casa com calma e teve alguma dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou estar ali buscando da melhor maneira possível sanar essa dúvida. Acredito que o pastor também provavelmente deve estar disponível, os irmãos que tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, eu ou o pastor, pode entrar em contato, tá? Essa aula, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu gravar. Na aula passada, infelizmente, eu só gravei no celular, eu estou tentando fazer a edição da aula, que eu tenho que fazer algumas mudanças ali para publicar a aula anterior, mas essa aula a gente gravou ela inteira, está aqui gravando, e será publicada no YouTube, no canal da igreja, tá? Então, aqueles que quiserem depois ir lá com calma no YouTube, dar uma olhada na aula, rever mais ou menos o que foi falado, os questionamentos, fiquem à vontade, tá? Infelizmente, houve mais irmãos com interesse, mas não conseguiram entrar, não consegui compreender ainda qual motivo. E o irmão Teodoro hoje fez falta, né, pastor? Teodoro sempre aí trazendo a declaração luda para responder. Que colocou fogo na lenha aí na aula passada para falar sobre genealogia, hoje não está. A gente cobrar dele. Mas Camila tá concentrada aí. Não tô entendendo nada. A irmã Camila entendeu, ela até perguntou, né, irmã? Da parte de José, por causa da novela. Tá certo. Acompanhando a cara da Record, ô Glória. Acho que vocês têm que cuidar com essa novela aí, tá? Essa novela tem muitas heresias. Não, eu tô falando de José. Ah, de José, né? Tá bom, então. Essa Gênesis eu não tô entendendo, não. Essa aí tem muita infelizmente heresia. Infelizmente, quando você tem assim... O que acontece? Quando você tem essa questão da novela, né? Da atuação, os autores têm o hábito de ter licença poética, de incluir ali tramas que muitas vezes nem estão descritas em textos nenhum. Não há relatos, eles querem incluir a trama para alimentar a novela, eles não querem só o relato bíblico ou histórico. E muitas vezes a história é iniciada na Bíblia, mas a Bíblia não traz um fim para aquele assunto. Mas se você procurar, historicamente, há relatos daquilo e você consegue chegar num final para aquela história. Mas eles querem essa poética de fazer a trama da maneira deles, infelizmente. Amém, irmãos? Espero, mantivemos aí o volume de alunos, né? Estamos aí com 1, 2, 3, não, 5 pessoas aí, mas na aula passada também foram 5. Hoje a irmã Camila substituiu o irmão Teodoro, que não entrou, e o Rafael conseguiu entrar, graças a Deus. Eu acho que as pessoas... Então, continua. Eu acho que as pessoas irmã. Não conseguiram entrar porque eu fui assim, eu estava achando que era a letra O e era o número 0. Então, eu tentei por várias vezes entrar com a letra O, aí depois eu falei, não, é o número 0. Aí coloquei o 0 e acabei entrando. Pode ter confundido. Né? A senha.
A senha é... Eu tô confundido com a senha lá. Entendi. Entendi, realmente. O primeiro é o número 0, é verdade. Querendo entrar, a Kátia, ela pediu, aí para entrar no acesso ela hoje, ela me mandou, eu passei os dados para ela, mas eu acho que ela não entrou, não. A esposa do Mário. Depois eu vou Sim. ver no telefone dela se eu coloco para ela. Tá ok, irmão, agradeço. São várias pessoas ontem que demonstraram interesse em participar e infelizmente hoje não conseguiram entrar. Mas Deus possa continuar nos abençoando. Vou pedir mais uma vez, o nosso pastor está fazendo uma oração para a gente poder encerrar aqui a nossa aula de hoje. E mais uma vez, qualquer dúvida, estamos disponíveis aí durante a semana para poder estar respondendo, tá? E durante a semana eu vou estar divulgando qual vai ser o tema da próxima aula. Eu vou estar vendo com o pastor aqui com calma o que a gente pode trazer. Quem sabe a gente já não traz, pastor, a discussão Samaria, Jerusalém. Talvez a gente pode... Isso é um tema bom, entendeu? Esclarecedor. Por que a Bíblia fala lá que Maria, samaritano não se dava com os judeus? E até que a mulher samaritana questionou isso com Jesus. Por que você vem falar comigo se os judeus não se dão com os samaritanos? E se você olhar também na área geográfica, Samaria pertence a Israel, né? Porque havia um povo que pertence ao povo a Israel também. É uma questão também cultural, e a gente poderia estar abordando esse tema também, interessante. Eu não sei se está em Mateus ainda, eu não lembro se tiver em Mateus, está dentro da nossa... Tá, eu vou dar uma olhada aqui e te mando depois o feedback. Eu vou dar uma estudada aqui e te falo os textos que está escrito. Tá bom. Vamos lá, então, né? Amém? Bora aí, pastor, para a gente encerrar a aula em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti mais uma vez por essa noite, por essa aula. Que o Senhor possa nos enriquecer mais ainda em conhecimento e graça. Porque com conhecimento e graça, Senhor, nós superamos todas as nossas dificuldades dessa vida que tem surgido, se levantado, e de maneira que também possamos aprender a defender a nossa fé, Senhor, defender a nossa fé. Por isso, Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais. Não somente capacitando os professores, mas também capacitando a nós como alunos que precisamos aprender diretamente do grande mestre que é Jesus. Senhor, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a todos por estarem presentes na aula de hoje. Continuem divulgando, continuem comentando com os irmãos, para que a gente possa aumentar ainda mais o número de adeptos a essa iniciativa aí. E estamos aí disponíveis. Aqueles que necessitarem, pode chamar no Zap. Amém. Fiquem com Deus, gente. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Pai do Senhor, fique com Deus.